Fala galera da Macumba, vim trazer hoje para vocês, depois de muito questionamento em cima de uma live que eu fiz lá no Instagram, uma curiosidade, Uma curiosidade um tanto quanto atípica da minha parte, uma curiosidade pessoal minha em cima do espiritual. Eu tenho fobia de cigano. Veja bem, eu não falei que eu tenho nervoso, eu não falei que eu não gosto, eu não falei que eu tenho medo de povo cigano. Eu tenho fobia e é uma coisa declarada. Como assim, Douglas? Vou explicar uma coisa para vocês. Eu não sabia, primeiramente, que isso era uma coisa com a entidade também, porque primeiramente eu descobri isso com cigano de rua, esses ciganos que lê mão, que estão naqueles acampamentos, Eu simplesmente comecei a ver que a presença deles me causava coisas carnais. Ficava suando frio, me dava tremedeira nas pernas, faltava ar, palpitação, E depois eu fui ver que isso acontece com pessoas que têm fobias aleatórias. Fobia de cobra, fobia de aranha, fobia de palhaço, Algumas pessoas até associaram, eu até cheguei a comentar isso com a minha psicóloga uma vez, e ela chegou a associar isso com a fobia do palhaço, que tem um nome aí que difícil, que eu não sei de cabeça, vai aparecer o nome aqui da fobia de palhaço em algum canto, e porque seria o colorido que me causaria isso, Essas coisas coloridas, pelo palhaço ser colorido, me causaria isso. Só que eu não tenho medo de palhaço algum, Só do povo cigano, E eu já cheguei ao extremo de estar na presença de uma cigana, dentro de uma unidade de banco e não me sentir bem e sair. E uma vez, uma cigana pegou na minha maior força, eu estava distraído, andando, mexendo no celular, ela pegou na minha maior força e falou, deixa eu ver essa mão. Quando eu vi que era uma cigana, eu fiquei tão nervoso que a minha mão na qual ela pegou atrofiou, ficou com mão de Exu, assim, A minha mão foi atrofiando e ficou assim, por um tempo, até eu conseguir relaxar e abrir ela novamente, E aí, eu não lembro quem foi exatamente, se foi o meu irmão carnal ou se foi uma irmã de santo minha, perguntou na minha vovó Catarina, essa maravilhosa entidade que eu já falei sobre ela, e ela explicou mais ou menos que isso teria sim um cunho espiritual na minha banda, Então ela explicou que uma outra passagem que eu tive, uma outra vida que eu tive, eu era de uma tribo cigana, na qual eu desertei da tribo. Como assim? Eu fiz uma coisa que dentro da tribo não é nem tribo o nome, eu não sei como é que fala, enfim, dentro daquele povoado era proibido, Não podia fazer, e fazendo isso era pena de expulsão ou até mesmo de morte, E mesmo assim eu fiz, e eu realmente não lembro o que era, Na época ela explicou, e eu nunca tive curiosidade de perguntar isso, tá, gente? Era uma coisa que eu tenho medo, pronto. Eu não ficava tipo assim, eu tenho medo por quê? Pra mim, tanto faz como tanto fez. Eu sabia que eu tinha medo, eu sabia que eu tinha que evitar, então, ótimo pra mim, Só que aí, ou meu irmão ou a minha irmã de santo, que eu não recordo bem, perguntou, e aí foi explicado isso, que eu cometi esse delito dentro desse povoado, e eu fui expulso, eu fui perseguido, e eu fui morto por povo cigano, E aí eu carreguei isso para minha vida. Antes de eu saber disso, eu achava que esse medo era por conta de que minha avó carnal, a dona disso aqui tudo, que ela que era a dona da coroa da casa, ela foi adotada por uma cigana. E eu ouvia muitas histórias ruins, que essa cigana maltratava muitas pessoas. Eu achava que eu tinha associado a imagem de cigano a essa cigana em específico. Só que eu vi que não, entendeu? E aí passou para a entidade, Na realidade, se eu estiver no local e eu não perceber, se eu fosse leigo, não percebesse que estavam sendo incorporados ciganos, iria passar desapercebido. Agora, quando o cigano se enfeita, quando o cigano coloca aquelas coisas coloridas, quando o cigano usa aquele pandeiro, tanto o cigano do Oriente quanto o pombagira cigana, tá, gente? Isso me causa um desconforto tremendo. E incorporado, isso não acontece. E, inclusive, uma curiosidade, tanto meu Zé quanto meu Exu Porteira, eles gostam muito de pombogira cigana. Então, assim, eles estão perto, na presença, elas podem estar toda enfeitada, que isso não causa desconforto nenhum em mim. Embora eu seja um médium consciente e esteja vendo que aquilo dali é uma cigana. Só que incorporado parece que esse fiozinho que me causa essa fobia solta. Isso era uma coisa que a minha psicóloga sabia muito bem da minha religião, que nem ela explicava, Eu acredito que ela achava que isso era até uma coisa da minha cabeça, psicológico, Enfim.
Então, eu descobri isso tudo e comecei a ver que isso passava para entidades também. O meu padrinho, ele recebia um cigano que ninguém falava que era cigano porque ele vinha numa linha que eu agora não vou lembrar qual linha que era. Às vezes estava cantando para Xangô e ele recebia aquele cigano, eu acho que era Xangô mesmo, porque tinha uma afinidade com o Xangô. Ele chegava e eu via que era cigano, eu não conseguia estar perto. Eu não conseguia ficar perto, eu tinha que ficar olhando para o outro lado. Era assim, uma situação bem desconfortável. Agora, vocês devem estar pensando assim, ah, que bom que você não tem cigano, né? Eu tenho, e não tenho um só, eu tenho dois. E como foi para incorporar esses ciganos? Engraçado que quando eu senti a energia, e até hoje assim, quando eu sinto a energia do cigano, né? Eu sinto isso, eu sinto essa palpitação, eu sinto essa fobia tomar conta de mim, tanto é que eles pegam a minha cabeça, geralmente, quando eu incorporo cigano, vem uma entidade antes, às vezes o preto velho, às vezes a vovó, e eles sobem trazendo essa entidade, para mim não causar essa taquicardia, essas coisas, né? Então, a incorporação minha com esses povos ciganos do Oriente, porque eu não tenho eixo cigano nem pombagira cigana, me causa o mesmo desconforto do que estar num ambiente com cigano, né? Eu lembro de uma festa cigana que eu fui e que eu não conseguia olhar para o teto, de tanta moeda pendurada. Isso me causou um desconforto tremendo, 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 total e absurdo. Então, assim, é uma curiosidade minha que é explicável por um karma, vamos botar, que nem é karma, né? Foi uma coisa de vidas passadas que eu trouxe para essa vida, né? Porque a gente traz traços de vidas passadas para essa vida. A gente acaba trazendo para frente isso, né? E eu resolvi contar para explicar, porque ninguém entende esse meu medo de cigano, né? Todo mundo acha que é uma palhaçadinha, uma brincadeirinha, só que não é, gente, é sério, né? E se eu fosse uma pessoa de idade, eu poderia até dar um problema sério, porque o meu coração acelera, é uma parada assim, surreal, não é uma frescura, entendeu? Então, é uma curiosidade que eu tenho, que eu resolvi trazer para vocês, porque muita gente fica perguntando constantemente, né, a respeito disso, não é possível, não é possível, não só é possível, como eu estou explicando o porquê desse medo, né? E é horrível, gente, é um sentimento assim, sufocante, né? Parece que eu vou perder a vida a qualquer momento. Mas enfim, eu ia separar um ponto para cantar para Povo do Oriente, só que até quando eu canto para Povo do Oriente eu me sinto desconfortável. Então eu preferi não arriscar, simplesmente trazer essa curiosidade para vocês, pedir que vocês ajudem a divulgar, né? Ativem o sininho, se inscrevam no canal, dá o like e compartilhe para todo mundo que for macumbeiro, não importa o segmento que vocês sigam, né? Se for da mesma linha quanto que eu, se não for, beleza? Só para a gente ajudar a passar conhecimento e curiosidade sobre a nossa religião. Beleza? Forte abraço a todo mundo e ainda vamos continuar em casa e fiquem de olho lá no meu Instagram, porque porque o sorteio vai rolar. Forte abraço a todo mundo.